Olá, muito boa noite a você que nos acompanha pela TV Câmara de Caxias do Sul. Nós já estamos aqui no plenário do Legislativo para acompanhar a cerimônia de posse da Procuradoria Especial da Mulher. Neste ano, a vereadora Andressa Marques assume como procuradora. E é com ela que a gente vai conversar rapidamente agora. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, boa noite. Vereadora, qual será o principal desafio para esse seu ano de gestão? O desafio vai ser conseguir dar voz para a luta das mulheres na Câmara de Vereadores através da PEN, que é o espaço que nós temos de representatividade das 7 vereadoras, né, que é a nossa representação histórica aqui na Câmara de Vereadores. Ainda queremos ser a metade, porque somos, né, a maioria da população, mas a nossa ideia é justamente poder trazer a luta das mulheres, né, que hoje é o fim da escala 6x1, é salário igual para trabalho igual, né, a gente quer um projeto de país que coloque a questão das mulheres no centro, vaga na creche, né, lutar por tarifa zero no transporte público, mas a gente ainda precisa tratar de temas como a questão da violência. Então nós vamos trabalhar para que Caxias seja exemplo no fim da violência contra as mulheres. Perfeito, muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, uma ótima noite para nós. Até mais. E você que nos acompanha agora então a cerimônia de posse que dá então o direito à procuradora do município, Procuradoria Especial da Mulher do município. Fique com a gente na TV Câmara. TV Câmara Caxias, a casa é sua. Boa noite. Daremos início neste momento à posse da Procuradoria Especial da Mulher do Legislativo Caxiense, que terá a vereadora Andressa Marques, do PCdoB, como procuradora em 2026. Também fazem parte da Procuradoria Especial da Mulher neste Legislativo as vereadoras Andressa Malman, do PDT, Daiane Melo, do PL, Estela Balardim, do PT, Marisol Santos, do PSDB, Rose Frigeri, do PT e Sandra Boneto, do Partido Novo. Este ato também servirá para consolidar um pacto municipal de enfrentamento à violência e pelo fim dos feminicídios em Caxias do Sul. Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades: Rita Elizabeth Correia, da Coordenadoria Geral do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o CONDIM. Jeane Schultz, da Coordenadoria da Mulher. Soldados Luciana de Oliveira Camargo e Francisco José Simon, da Patrulha Maria da Penha. Luiz Felipe Lemos Almeida, juiz de direito do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Caxias do Sul. Secretário Mauro Trojan, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, representando a Prefeitura de Caxias do Sul. Vereadoras Andressa Marques, Andressa Malman e Rose Frigeri, vereador Cláudio Libardi, vereador Wagner Petrini, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, deputada estadual Bruna Rodrigues, procuradora da PEN da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Também agradecemos a presença da Fernanda Rieta, artista urbana, nascida em Porto Alegre e que reside em Caxias do Sul. Ela atua como educadora, oficineira na área das artes urbanas, é fotógrafa
e pesquisadora de influências dentro da cidade. Fernanda também milita na presença das mulheres dentro do hip-hop e do cenário de arte urbana. Demais presentes, imprensa, senhoras e senhores. Antes de iniciarmos a cerimônia de posse da PEN, vamos prestigiar uma apresentação artística de duas artistas locais, a Valquíria MC e a Kate. A Valquíria é MC, poetisa e compositora. Iniciou no movimento hip-hop em 2020 e participa do coletivo Vingativas. Escreve sobre realidade, sobre vivências, sobre amor e sobre resistência. A Kate é artista independente, canta do R&B até o drill, sempre com o objetivo de elevar a autoestima da mulher e fortalecer o protagonismo feminino em suas letras. Seu mais recente projeto, o Fases e Fases, vem mostrando sua versatilidade nas letras, que trazem mensagens de propósito e evolução para a cena local. É com vocês, gurias. Boa noite a todas e a todos. Muito feliz de estar aqui essa noite, que a gente tenha uma noite muito agradável, e esse trabalho é muito importante. Obrigada pelo convite, Andressa, e a todas. Essa poesia que eu vou recitar agora se chama Nova Velha Eu. Eu gostaria de informar que eu me desprendi do medo, dos pesos, das dores e dos descaminhos. Que eu não tenho mais medo de sair na rua, que eu já consigo andar sozinha. Que o passado já não me afeta, que eu sou sempre grata pelo presente e o futuro ao amanhã pertence. Que toda dor e raiva foram embora, que o que reluz já não me convence. Que eu aprendi a dar valor ao que importa e que eu gosto do surpreendente. Que eu não me saboto, que eu estou sempre contente, sempre disposta, pronta para o desafio, sempre confiante, com pensamento à frente, e que cada manhã eu acordo pensando com uma nova mente. Mas isso não é verdade, isso nunca existiu. Na nossa humanidade, qual foi aquele que nunca se partiu? Que não rangeu os dentes, que não chorou suas dores, que não se sentiu incompetente, que não achou que não merecia flores. Mas eu aprendi a me humanizar, a ouvir os meus próprios clamores, a dar sentido à minha própria vida, a não me importar com o número de seguidores. Às vezes chorar até dormir, mas acordar para um novo dia. Entender que eu posso errar, mas eu não posso me odiar por isso pelo resto da vida. Eu ainda tenho medo de sair na rua, mas isso não me impede de caminhar. Às vezes eu não consigo andar sozinho, mas não há mal nenhum em querer companhia para passear. Passado, presente e futuro, às vezes ainda vão me assombrar. Mas nem que todos os monstros saiam do armário, eu vou parar de tentar. Eu ainda me saboto, nem sempre estou contente. Eu ainda choro muito, mas eu também sou bem sorridente. O equilíbrio é ilusório, mas o caos me surpreende. Eu sigo, eu me transformo. Paro, descanso e vou em frente. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou a Kate, sou artista independente aqui de Caxias do Sul, faço parte também do coletivo Vingativas e queria agradecer pelo convite de estar aqui mostrando o meu trabalho hoje. Segunda-feira dessa semana eu lancei o meu primeiro EP. Eu sou, como eu disse, uma artista independente, então a gente sabe como isso é caro e difícil de estar fazendo. Então, eu vou estar apresentando aqui um dos sons desse projeto. Ele é um projeto que me ajudaram de alguma forma.
Ruas escuras e vazias, acalma minha mente a solidão. Lembro de brigas e mentiras, ainda sinto aquela sensação. Apagando tantas memórias, a cada foto que eu excluí, consigo ver minha melhora. Em pouco tempo que saiu de mim, me perdi no espaço das minhas linhas, acho que eu me perdi do compasso. Sigo flutuando nesse vazio frio e raso, e eu só sinto frio, sem seguir os meus passos. Minha ira age e no final eu me calo. No meio da multidão sinto que não me encaixo. No fogo da raiva eu vou explodir. Ruas escuras e vazias, acalma minha mente a solidão. Lembro de brigas e mentiras, ainda sinto aquela sensação. Apagando tantas memórias, a cada foto que eu excluí, consigo ver minha melhora. Em pouco tempo que saiu de mim, pouco tempo que saiu de mim, pouco tempo que saiu de mim, provando outros copos pra me distrair. Eu tô numa corrida contra o tempo, eu sei cê pode até tentar me destruir. Eu fico mais forte conforme o tempo passa, a dor evapora, começa a fumaça. Pra afastar o pensamento acende a... Faz tanto tempo que eu não me sinto em casa. Ruas escuras e vazias, acalma minha mente a solidão. Lembro de brigas e mentiras, ainda sinto aquela sensação. Apagando tantas memórias, a cada foto que eu excluí, consigo ver minha melhora. Em pouco tempo que saiu de mim, pouco tempo que saiu de mim, pouco tempo que saiu de mim. O quanto ele me levou pro fundo do poço, quanto ele me destruiu de pouco em pouco. Agora que eu tô livre eu vou seguir meu rumo, curar minhas feridas pra chegar no topo. Mulheres, se protejam de homens ruins que te tiram do rumo, roubam os seus sonhos. Tudo começa lindo, mas no fundo você sabe, ditando suas regras, coisas que já não te cabem. Mas você sabe bem o que vale mais, fazer seu dinheiro, felicidade, paz. Eu quero ficar suave e sentir o prazer de um amor calmo, sim. Eu sei que eu mereço, sim. Eu sei que eu mereço, sim. Ruas escuras e vazias, acalma minha mente a solidão. Lembro de brigas e mentiras, ainda sinto aquela sensação. Apagando tantas memórias, a cada foto que eu excluí, consigo ver minha melhora. Em pouco tempo que saiu de mim. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Wagner Petrini, para fazer a sua saudação. Boa noite a todas as senhoras e senhores. Quero, com muita alegria, fazer essa saudação especial aqui, primeiramente, a minha colega vereadora Andressa Marques, cumprimentar as vereadoras Rose e Andressa Malman, que compõem a PEN, além das demais vereadoras que não estão presentes, cumprimentar a deputada Bruna Rodrigues, seja bem-vinda. Ainda compõe a mesa aqui a Rita, a Giane, coordenadoria da mulher, e representando o executivo, então, meus cumprimentos, Mauro, secretário da FAS. Mas, enfim, cumprimentar a todos os presentes, o vereador Cláudio Libardi lá em cima, ex-vereador Renato Oliveira, mas dizer, vereadora Andressa, fiz questão de sair lá dos pavilhões da Festa da Uva, trabalhando, e estamos com uma festa muito linda lá, mas fiz questão de estar aqui para acompanhar e te parabenizar à frente da Procuradoria Especial da Mulher, e eu sou prova
que além de você, as vereadoras, trabalham no dia a dia, nas políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, nos assuntos do dia a dia. Então, eu quero mais estar aqui para desejar boa sorte. Tu é muito capacitada. As vereadoras, o grupo de vocês, as 7 mulheres desta casa, fazem um trabalho diferenciado e tenho a certeza que farão um excelente trabalho no decorrer deste ano. Também já quero justificar minha ausência aqui, que logo terei que retornar aos pavilhões da Festa da Uva. Então, bom evento a todos. Passo a palavra à vereadora Andressa Malman. Vou tirar o banquinho. Boa noite a todos e todas. Que honra ver tantas mulheres aqui e homens também. Que bom ver homens por aqui, nos defendendo, nos protegendo e a par da nossa luta. Eu quero fazer um agradecimento ao nosso presidente da Câmara Municipal, Wagner Petrini, que, em conjunto conosco, sempre nos deu força e incentivo para continuar o trabalho da Procuradoria. Quero agradecer à vereadora Rose Frigeri, que foi a presidente da Procuradoria Especial da Mulher no ano passado, com muita honra, muita dedicação, e agora passou também esse trabalho para a nossa vereadora Andressa Marques, que fez esse evento, teve essa ideia desse evento brilhante. E hoje a minha leitura é curta, é uma leitura que é para as mulheres e principalmente para os homens ouvir. A cura do mundo pulsa nas mãos das mulheres. Quando uma mulher se levanta com consciência, ela não move apenas a si mesma, ela move gerações. A força feminina não é apenas resistência, é criação. É a capacidade de nutrir a terra, cuidar das relações, reconstruir após as quedas e lembrar ao mundo que poder também é cuidado. Se quisermos um planeta mais justo, mais sensível e mais humano, precisamos ouvir, apoiar e fortalecer as mulheres, porque aonde há uma mulher desperta, sempre haverá uma possibilidade de cura. Obrigado a todos. Agora vamos ouvir a vereadora Rose Frigeri. Boa noite a todas, a todos. Quero cumprimentar especialmente a mesa, não vou nomear todos porque já foi feito, né, pelo protocolo, mas agradecer a participação de cada um e de cada uma aqui. Eu vou falar assim meio no improviso, né, não preparei uma fala, mas eu fico bastante emocionada quando eu vejo tanta gente aqui para uma questão importante, que é a luta das mulheres, né? A Procuradoria da Mulher, ela foi criada por uma lei da então vereadora Ana Corso em 2017. E a primeira foi, então, a Procuradoria em 2018. Eu tive a oportunidade de ser a procuradora em 2024 e 2025. A Procuradoria, acho que todo mundo sabe, mas, de qualquer maneira, ela sempre será composta pelo número de mulheres que tiver na casa, mulheres vereadoras. E nessa legislatura, nós somos em 7, mas já teve momentos que teve 2, teve momentos que teve 1, na última fomos 5. Importante ressaltar, e aqui eu quero saudar em especial também a minha companheira Cléo Araújo, que é suplente de vereadora. Suplente de vereadora, mas que teve a oportunidade também na última legislatura de ser vereadora dessa casa. Nós éramos em 5
e mais 5 assumiram suplências naquele mandato. Então, passaram 10 mulheres na última legislatura, isso foi um marco. Agora nós somos 7 titulares, também é um marco. Caxias do Sul está acima da média nacional. Isso é bom para nós, mas é ruim para o país, porque nós estamos com 30%, nós queremos chegar no mínimo a 50%, porque é a representação da sociedade, mas o Brasil ainda está em torno de 16%, 17% de representatividade de mulheres no parlamento. E a Andressa comentou comigo da gente fazer um pouquinho o levantamento das ações do último ano, e eu não vou tomar muito tempo, porque foram muitas ações, muitas. Nós temos que fazer o relatório no fim do ano, e a gente teve bastante trabalho para colocar esse relatório. E não foi ações minhas, foram ações das vereadoras, mulheres, muitas, em conjunto, com vários órgãos, vários movimentos, várias mulheres que estão aqui, outras em conjunto, inclusive com homens. Nós queremos chamar para essa luta os homens que precisam ser aliados. Nós, mulheres, sempre seremos e devemos ser as protagonistas do movimento de mulheres, da luta, que eu costumo dizer assim, só não é feminista quem não sabe o que é o feminismo, que é a luta pela conquista de igualdade entre homens e mulheres, mas também quem não se indigna ainda com as diferenças que existem, seja no mercado de trabalho, seja na questão da família, os cuidados ainda são das mulheres, a responsabilidade das mulheres, a questão da violência. Então, tem muita pauta ainda para nós discutirmos. Juiz Luiz Felipe, esse dia eu ouvi uma juíza comentando que, considerando as conquistas que nós tivemos, porque nós não estamos aqui de graça, né? Muita gente lutou antes de nós e muitas outras pessoas lutarão depois, iria em torno de 150 anos para conquistarmos a igualdade. E enquanto não tiver igualdade, vai continuar a violência, vai continuar toda essa discriminação, esse preconceito, enfim, que existe na sociedade. E uma sociedade não violenta, ela não é só boa para as mulheres, ela é boa para as crianças, para as famílias, para os homens, porque todo mundo vive melhor numa sociedade de paz. No ano passado, nós fizemos muitos debates sobre vários temas, mas, infelizmente, o nosso foco central foi a questão da violência, especialmente do feminicídio. Nós fizemos várias campanhas, nós vendemos não, porque a gente mandou fazer e não lucramos nada, mas todo mundo pagou. Acho que deu mais de 200 dessas camisetas ali que a Jô está usando, né? Feminicídio zero aqui. Todos os vereadores e vereadoras compraram, uns com um pouquinho mais de vontade, outros com um pouquinho de pressão, mas, enfim, todo mundo comprou, assessoria, servidores da casa. Nós fizemos um grande movimento nesse sentido. Nós participamos do lançamento também, quando a Assembleia entrou nesse Pacto Nacional Feminicídio Zero. Nós participamos da rede de proteção à mulher, que é coordenada aqui pela Jeane, que é a coordenadora. A gente tenta, quando dá, né, Rita, participar também das reuniões do Condim, só que, geralmente, as reuniões são em horários de sessão, a gente não consegue, mas nós estaremos em muitos momentos. Também quero ressaltar a nossa participação quando teve a votação da lei, a votação lá na Assembleia, que recriou a Secretaria Estadual de Mulheres, que foi puxada pela PEN estadual, pela deputada Bruna Rodrigues, que está aqui presente. Nós fomos para lá nessa atividade. Isso já demonstrou uma mudança em que pese que o governo estadual tem deixado muito a desejar com políticas públicas, e nós precisamos seguir cobrando, mas o fato de ter uma secretaria
dar mais respaldo para a luta. Inclusive, uma das lutas que está aqui no relatório, está como pendência, é a questão da Casa da Mulher Brasileira, mas eu estive numa reunião no Ministério das Mulheres, agora semana passada, e está alinhado, e lá nos foi dito, deputada Bruna, que o fato de ter uma secretária ajuda também nessas negociações, né? Então, acho que essa sua luta pela reconstrução da secretaria no Estado foi muito importante. É uma luta que nós temos aqui. Nós entregamos também, como ação da PEN, o ano passado, o pedido para o prefeito que crie a Secretaria das Mulheres, porque, assim, é um movimento aqui festivo. Nós estamos à véspera do 8 de março, nós precisamos comemorar, mas, infelizmente, ainda, além de muita luta, tem alguns lutos que a gente tem que também ressaltar, porque é muita mulheres sendo mortas, ainda vítimas de violência dos diversos tipos. Se viu agora essa situação do Rio de Janeiro. São coisas que a gente não consegue entender, porque quanto mais nós falamos, parece que a coisa aumenta. Mas, enfim, é um compromisso nosso da PEN. Nós fizemos bastante atividades do Banco Vermelho. A gente pintou, esse aqui, as 7 vereadoras pintaram o Banco Vermelho, que está aqui na frente. Uma companheira, não recordo o nome dela, fez o letreiro. Beleza. Então, muito obrigada pela pintura do banco, mas a gente conseguiu fazer a discussão, teve no CETEC, teve na prefeitura, que a coordenadoria encaminhou, lá no fórum, teve 3, né? Acho que foi um em cada andar do fórum, teve na rodoviária. Então, o Banco Vermelho, que é aquele espaço para as mulheres que são vítimas sentarem, pensar e denunciarem, buscarem ajuda, e aquelas outras pessoas que não são vítimas, mas todo mundo conhece, alguém que pode estar num ciclo, pensar, refletir, denunciar para ajudar alguém também. Nós trabalhamos com as escolas, a gente fez os banquinhos vermelhos, levou proposta, muitas turmas de crianças do 4º ao 7º ano fizeram os banquinhos vermelhos com aqueles palitinhos de picolé, junto com o debate. Nós trabalhamos muito, né, o Agosto Lilás, enfim, eu não vou conseguir dizer tudo o que foi feito, porque eu vou tomar muito tempo, mas nós fizemos debates em cinema aqui, nós fomos em escola debater vários temas, em reuniões com estudantes, nós fizemos a lei, ainda não foi aprovada, mas selo Mulheres Seguras, que é para os bares e hotéis enfim, nós gravamos vídeo pela vida das mulheres. A PEN fez muitas atividades nesse período todo. E eu queria ressaltar que também nós criamos aqui nessa casa uma lei interna, que é de prevenção e enfrentamento do assédio e discriminação de gênero. Nós temos uma comissão interna também, nós intervimos em algumas ações de assédio que acontecem aqui na casa. Então, tem muitas ações, mas vereadora Andressa, a Marques agora, que nos acompanhou em praticamente todas as atividades do ano passado, muitas ainda teremos pela frente, né? A nossa luta hoje é uma festa, é uma comemoração, mas é uma luta árdua e parece às vezes inglória, mas ela não é. Também, então, para encerrar, eu quero agradecer a todas as vereadoras que, de um jeito ou de outro, a todas as assessoras, que se na reunião não era possível, isso também é um desafio, conciliar a agenda, sempre tinha uma assessoria, em especial a Clarice, que está aqui, que era assessora da PEN no ano passado e que desempenhou muito bem essa função. Então, obrigada por estarmos aqui essa noite. Parabéns, eu tenho muito orgulho de te passar o bastão, a faixa, o que seja. Agora vamos ouvir, então, a vereadora Andressa Marques, que está assumindo a PEN.
Boa noite, gente. Antes de eu falar, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Cléo, por favor, chega no seu lugar aqui da frente. Nossa vereadora suplente, primeira mulher trans da nossa cidade. A Fernanda Correia, lá de Farroupilha, por favor, vereadora Glória também. Cheguem aqui para frente, por favor. Eu convidei antes o pessoal a ficar tímido. São mulheres da nossa cidade, da nossa região, né, da Serra Gaúcha. Bruna Marim também, nossa vereadora suplente de Bento Gonçalves, por favor, chega aqui na frente. São mulheres da Serra Gaúcha, vereadora Andressa Malmo, vereadora Rose, Bruna, nossa deputada. Se já é difícil para nós, imaginemos para as gurias que moram em Farroupilha e Bento Gonçalves, né? Tem que ser resistência para ser parlamentar mulher nessas cidades. Então, agradeço a presença de vocês. A Cléo, minha querida amiga, parceira de muitas lutas. Que bom te ter aqui também, Cléo. Então, eu queria começar dessa forma, né, agradecendo a presença de todos e de todas, né, e digo de todos também, porque nós fizemos um esforço de convidar os homens para estarem aqui presentes, né. Vocês viram, vocês têm acompanhado, eu tenho conversado com todo mundo que está aqui sobre o movimento nacional que tem sido feito para a gente poder enfrentar essa questão da violência contra as mulheres, né, Dr. Luiz Felipe, que é um parceiro nosso aqui da luta das mulheres. Então, a gente fez um esforço para trazer todo mundo, para a gente poder conversar e poder pensar ações, né, e ações concretas na nossa cidade que a gente possa enfrentar esse tema que é tão caro para nós, né, tão caro para a vida das mulheres. Daí eu queria agradecer minha família que está aqui, amigos, camaradas, né, dos movimentos sociais, da luta comunitária, da luta estudantil, do movimento sindical, do movimento de mulheres, movimento de juventude. Nós temos aqui pessoas, né, dos órgãos públicos, privados da nossa cidade, que fazem com que a nossa luta seja possível. Então, eu queria agradecer de coração a presença de todos e de todas, né? Também agradecer aqui a presença do pessoal que está na mesa, a Jeane, nossa parceira, né, da coordenadoria da mulher aqui da nossa cidade, a Rita Elizabeth, do Condim, né, que também é uma parceira aqui dos movimentos sociais e nos ajuda a construir a nossa luta. O Mauro, que está representando o Executivo. Obrigado pela tua presença, Mauro. A gente se fala bastante por conta da política de assistência social e hoje ele está representando aqui o prefeito da nossa cidade, o Wagner, nosso presidente, que esteve aqui presente. Obrigado pela tua presença mesmo. Retrata um pouco esse esforço que a gente tem feito de poder fazer o debate junto dos homens, né? Queria agradecer também a presença do vereador Cláudio Libardi, né, e do vereador Renato Oliveira, que estava aqui também, do meu presidente do partido, Assis Melo, porque no PCdoB a gente discute muito sobre isso, né? Para nós, a luta das mulheres não é só da boca para fora, Jussara. A gente faz na prática, né? Então, o Cláudio é um vereador parceiro que, muitas vezes, quando a gente aqui nesse espaço traz os debates e a gente ouve coisas absurdas, o Cláudio é um dos homens que se levanta, né, e apresenta opiniões contrárias a isso. Então, demonstra que é essencial que nós tenhamos homens, né, que comprem a briga com a gente. Então, nosso parceiro está aqui presente também. Queria agradecer pela presença. Então, essa noite, obrigada, Cláudio, obrigada, Assis, obrigada, Wagner, que é um homem parceiro da nossa luta também, Dr. Luiz Felipe, o Mauro aqui. Essa noite, o objetivo de nós construirmos uma posse da Procuradoria Especial da Mulher, Bruna, né? Na verdade, a Bruna, como Procuradora Especial da Mulher, me provocou no bom sentido, né? Para a gente poder pensar num momento onde a gente pudesse reunir a sociedade caxiense, os órgãos, né? Artistas, inclusive. Queria agradecer a presença das artistas, da Fernanda Rieta, que é a segunda vez que está aqui na Câmara, né? Fernanda é uma mulher também que faz o debate da luta das mulheres, né, no hip-hop, no meio artístico. Então, a cultura, a gente sabe que ela é essencial nos debates da nossa sociedade. O objetivo é que a gente possa pensar e refletir enquanto sociedade caxiense para onde nós estamos indo com a realidade atual que nós estamos vivendo. Quando a gente fala da questão da violência contra as mulheres, eu sempre digo que eu queria estar debatendo sobre um projeto de cidade, né? Eu queria estar pensando como que a gente pode acabar com a escala 6x1, para que as mulheres e os homens possam ter mais tempo para suas famílias, para o descanso. Eu queria estar debatendo a tarifa zero, para ver como que a gente pode melhorar o transporte público da nossa cidade. Eu queria estar discutindo como que a gente pode fazer para que todas as crianças tenham acesso universal à vaga na creche, que a gente sabe que não é uma realidade ainda, né, da nossa sociedade. Eu queria estar debatendo trabalho igual, salário igual, porque a gente sabe que as mulheres ainda recebem menos nas mesmas funções que os homens. Eu queria estar discutindo um outro projeto de Brasil,
né? Queria poder focar a energia em debater ações que a gente possa qualificar a vida do nosso povo. Mas, infelizmente, nós temos que discutir e olhar para a questão da violência, que ainda é uma chaga da nossa sociedade. Como não falar da violência se nós temos, já nesse ano de 2026, 20 mulheres no nosso estado que perderam as suas vidas pelo fato de serem mulheres? Como não falar de violência se eu olho para o Brasil e vejo uma adolescente que foi estuprada por 5 jovens e tem gente que ainda naturaliza essas coisas e culpabiliza a vítima? Se eu vejo 2 desembargadores dizendo que é normal uma menina de 12 anos ser casada com um homem de 35. Criança não é mãe, criança não casa. Se a gente vê homens que matam os seus filhos para atacar as suas companheiras ou ex-companheiras. Que cultura é essa que acha normal um homem matar uma mulher porque ele acha que pode fazer isso, porque tem um sentimento de posse? Mas é importante que a gente saiba, e a gente sabe, mas a gente precisa conversar sobre isso, que são questões históricas, sociais e culturais que vêm de muito tempo, que nos dizem que coisa de homem é fazer isso e coisa de mulher é fazer aquilo. Quem de nós não ouviu isso desde criança, desde a infância? Então é essencial que a gente possa conversar sobre isso com as nossas famílias. É essencial que a gente possa conversar sobre isso com as nossas crianças, porque nós não podemos mais viver numa sociedade que cultua a cultura da violência. Eu sempre digo, né, que eu defendo a paz. Então, violência contra as crianças não dá mais para a gente tolerar. Violência contra os idosos não dá mais para a gente tolerar. Né? Eu sempre digo que eu acho feio quando eu vejo 2 adultos brigando, porque a violência física ela nunca é, né, a solução para resolver os nossos problemas. Se nós estamos dizendo que nós somos contra toda forma de violência, é óbvio que a violência contra a mulher ela precisa ser enfrentada urgentemente. Né? E tomar posse, junto com as outras 6 colegas vereadoras, queria agradecer muito a presença da minha xará, né, que nunca teve uma Andressa na Câmara, agora tem 2. E as pessoas fazem confusão com a gente. Perguntam para a Andressa como que ela não tem cabelo azul, perguntam para mim como que, né, a causa animal, as pessoas tiram foto com ela achando que ela é eu e tiram foto comigo achando que eu sou ela. Mas eu digo, bom, não é uma ofensa me confundirem com a Andressa Malman, porque é uma parceira de luta, e inclusive me apresentou a teoria do elo, para vocês terem uma noção, até os maus tratos dos animais têm relação com a violência doméstica, a violência contra as mulheres. Esse conhecimento novo eu aprendi com a minha colega vereadora Andressa Malman, que apresentou a teoria do elo e mostrou como, muitas vezes, as mulheres que sofrem violência, os animais que sofrem violência, estão dentro de uma casa de uma mulher que sofre violência. Está aqui a patrulha que não me deixa mentir, que vive isso na prática todos os dias, né, que enxerga essas coisas. E também nas casas, nas moradias, né, nos lares que acontece a violência contra as crianças. Então, está tudo relacionado. Eu não posso olhar para uma violência e achar que ela está descolada da outra. Então, nós não podemos mais olhar para essa realidade cruel, perversa, difícil, que muitas vezes a gente vê mulheres das nossas. Nós tivemos em Nova Prata uma vereadora, uma ex-vereadora, que foi morta. Poderia ser uma de nós. E aí, o pessoal da rede conversava comigo que na noite anterior que ela foi morta, ela postou fotos nas suas redes sociais com a família, gente. Antes de ser morta, pelo ex-companheiro, que por algum motivo achava que poderia fazer isso. Então, poderia ser qualquer uma de nós. Né? Esse tipo de coisa, tem gente que acha que a gente está livre, ninguém está livre, por isso que nós precisamos combater isso. Então, o objetivo de nós estarmos aqui essa noite, né? E aí é importante dizer que tem aqui legislativo representado, executivo, judiciário, né? Esfera municipal, estadual e nacional. Então, tem todos os poderes, tem a sociedade civil presente, porque o nosso objetivo é apresentar a ideia de um pacto, né? Que a gente possa construir um pacto municipal. E aí, no final, aqui, a Gabi vai nos comandar, né? Que está sendo a nossa mestre de cerimônia. Todos serão convidados a assinar e a participar desse pacto. O objetivo é que a gente possa pensar ações, programas e projetos
para que a gente possa, em todos os lugares, desde a associação de moradores, né, lá da UBS, de cada território, né, da empresa, do poder público, do setor privado, do sindicato, nas escolas, em todos os lugares que a gente fale sobre a vida das mulheres, sobre o fim da violência e como nós podemos fazer isso enquanto sociedade. E eu, como procuradora, tenho certeza que as minhas colegas também, tenho certeza que a coordenadoria da mulher também, o Condim, a Bruna como nossa deputada estadual, procuradora especial da mulher atualmente, tenho certeza que todos aqui, todos e todas, serão parceiros para que a gente possa fazer com que Caxias seja um exemplo. E nós temos um desafio, vereador Wagner. O desafio que a gente vai lançar hoje é que na nossa cidade não tenha nenhum feminicídio no ano de 2026. Caxias ainda não teve feminicídio esse ano. O doutor aqui está me lembrando que nós estamos há 14 meses sem feminicídios na nossa cidade. Isso não é à toa. Isso é o trabalho de uma rede, né? Claro que a rede precisa de reparos, né? Eu digo isso, a gente precisa olhar para os furos da rede e trabalhar. Está aqui as minhas companheiras da UBM, da União Brasileira de Mulheres, né? Eu vi que elas estavam balançando a cabeça, que é a entidade que eu faço parte, que nós precisamos cobrir esses furos, né? A gente precisa trabalhar para poder fazer com que não hajam mais furos, mas é fruto de um trabalho da rede, é fruto daqueles e daquelas que vieram antes da gente. Porque para nós estarmos aqui nessa noite, muitas e muitos vieram antes de nós. E fizeram a luta para que nós pudéssemos estar aqui, né? E nós tivemos várias mulheres que nós poderíamos citar aqui, que foram referências na luta, né? A Grazotin, a Marisa, a própria deputada Denise Pessoa, né? As minhas camaradas que estão aqui, a Jo, a Eremi, enfim, várias que ajudaram a construir a nossa rede municipal, né? Mulheres que foram parlamentares também na nossa cidade, porque, ao fim e ao cabo, elas lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje. E eu, e nós, e acredito que todas e todos nós, queremos lutar. Eu vi antes que chegou aqui minhas sobrinhas, né? Eu tenho sobrinhas gêmeas, que elas acabaram de chegar, e elas têm 12 anos. E quando eu vi aquele caso da menina de 12 anos, na hora eu pensei nas minhas sobrinhas. E nós precisamos lutar para que nenhuma criança mais passe pelo que ela passou, para que nenhuma mulher passe pelo que as mulheres que foram vítimas de feminicídio ou de violência passaram, né? Então, quando eu penso numa nova sociedade, eu penso nos meus sobrinhos, eu penso nas crianças que eu encontro no dia a dia, nos serviços que eu vou, eu penso nas meninas e nos meninos que também são vítimas dessa sociedade patriarcal e que quer ensinar os meninos, né, que coisa de homem é violência, que coisa de homem é não chorar, que coisa de homem, né, é somente trabalhar e não ter sentimentos e não ter uma vida. Então, é essa a sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade sem violência, uma sociedade da paz. Então, que essa noite a gente possa construir um pacto na nossa cidade, que não hajam feminicídios esse ano em Caxias, que nós sejamos exemplo para o Estado e para o país, e que nós possamos trabalhar juntas e juntos para que a gente possa superar esse momento difícil. Eu sei que a luta, muitas vezes, né, as pessoas me perguntam, Andressa, mas tu acredita mesmo nisso que tu está falando? Eu acredito. Eu acredito porque eu sei que as minhas avós, a minha mãe também está aqui presente, ela não me deixa mentir, que as minhas avós tiveram uma vida muito diferente da minha. E que se hoje eu estou aqui como vereadora de Caxias do Sul, é porque a luta valeu a pena. Então, que nós sejamos, né, caminho, luz, e que nós possamos abrir caminho para que mais mulheres venham e que um dia, vereadoras, minhas queridas colegas, nós possamos ser a metade aqui nessa casa. Porque se nós somos metade da população, mais da metade, e mais da metade do eleitorado, é justo que a gente possa ocupar mais da metade do parlamento. Então, contem comigo como procuradora e que nós possamos se unir para que a gente possa enfrentar e que a gente construa uma sociedade sem violência para todos e todas. Obrigada, gente, e estamos juntos. Convidamos a Rita Elizabeth Correia, coordenadora-geral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Peço desculpas pela minha voz, que não está muito boa, mas é o que a casa oferece hoje. Estar presente em um momento tão importante da Procuradoria Especial da Mulher, na posse da Andressa Marques,
que é uma amiga, que eu acompanho, que eu conheço trabalho, que eu conheço comprometimento, também é reafirmar o compromisso do nosso município com uma democracia que escuta, acolhe e age diante da violação dos direitos das mulheres. A PEN ela não é apenas um órgão institucional dentro do Legislativo. Ela é um espaço de referência, de escuta qualificada e de encaminhamento responsável. Em um cenário onde a violência política de gênero persiste diariamente, e somente mulheres, principalmente as nossas vereadoras, a nossa deputada vai entender, é exatamente disso que eu estou falando. Temos de trazer à luz que a violência contra a mulher ainda é uma realidade persistente, seja ela física, psicológica, patrimonial, sexual ou ainda política. É justamente nesse ponto que a gente precisa cada vez mais aproximar a rede. O que já vinha sendo construído antes com a vereadora Rose Frigeri, que é alinhar a PEN e o CONDIM, dentro de todos os espaços. O CONDIM ele fortalece a base estrutural das políticas públicas como um espaço deliberativo, consultivo, fiscalizador, onde o poder público e a sociedade civil constroem diretrizes, avaliam programas e exercem controle social. A rede de proteção à mulher só se sustenta com integração. Essa articulação que dá consistência à política pública. Precisamos, de forma aprofundada, de diagnósticos, debates, conferências e estudos que permitam compreender as desigualdades locais. Ele assegura que as mulheres da sociedade civil tenham voz ativa na construção dessas políticas. E essa escuta coletiva que vai fortalecer o trabalho, pois vai ampliar a compreensão das demandas reais da população feminina. Para um município como Caxias, com essa dimensão econômica, social, populacional, não basta reagir a situações de violência. É necessário prevenir, planejar e monitorar. Tanto a PEN quanto o CONDIM devem garantir que nenhuma política seja construída sem participação. A existência e o fortalecimento da Procuradoria Especial da Mulher representa o compromisso do nosso Legislativo com a vida, a dignidade e a autonomia das mulheres. A atuação articulada do CONDIM demonstra maturidade democrática. Quando o poder público reconhece que as políticas eficazes só se vão construir com participação social e fiscalização permanente. Dessa forma, hoje reiteramos aqui a importância dessa parceria, o compromisso e o alinhamento entre a PEN e o CONDIM. Defender a PEN, hoje também, é defender um espaço seguro de voz. E valorizarmos o CONDIM, fortalecer a base democrática que sustenta a atuação. Que possamos seguir consolidando a rede, ampliando recursos, fortalecendo parceria e garantindo que, em Caxias do Sul, a proteção das mulheres seja prioridade institucional e compromisso coletivo. Paralelo a isso, a gente não pode nunca deixar de registrar o quanto a nossa luta é uma luta árdua, dolorida, porque hoje, como a Andressa acabou de falar, a gente conta com 20 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, e a gente precisa, cada vez mais, tornar urgente a luta pela vida das mulheres. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário Mauro Trojan, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ao cumprimentar a querida Andressa Marques, atual procuradora a partir de hoje, cumprimento as queridas vereadoras, autoridades presentes e a todo mundo que se faz hoje, numa noite tão especial, presente aqui. A Andressa me pediu, mesmo representando o prefeito municipal, que eu fizesse um discurso curto, e aí eu fiz, ó. Vou respeitar, né, a posição. Bom, primeiro, que honra estar aqui. Por 3 motivos. Primeiro, logicamente, por estar representando o Poder Executivo atual. Segundo, como secretário de Assistência Social e Cidadania,
que é uma secretaria que está em transição a partir da FAS, da Fundação de Assistência Social, que começou no dia 1º de janeiro e vai se concluir a transição em 31 de dezembro. E, justamente nessa transição, veio para nós, para a nossa secretaria, e por isso que ela se chama também Cidadania, a proteção social. E com a proteção social vieram as coordenadorias. E aí nós temos 5 coordenadorias, além da Justiça Restaurativa, e uma dessas coordenadorias, justamente aqui representada pela nossa coordenadora Giane, é a Coordenadoria da Mulher. E muito necessário tudo isso. E o terceiro motivo do meu orgulho é ser homem nesse momento, sapiente ou sabedor de que nós somos o motivo de esses eventos estarem acontecendo. Eu costumo dizer, como secretário de Assistência Social, que muito me orgulha quando a gente pode abrir um abrigo para crianças e adolescentes, por exemplo, e nós temos 16 abrigos de crianças que já não têm mais vínculo ou têm muito pouco vínculo familiar, e, ao mesmo tempo, eu fico triste em dizer que a gente está abrindo mais um abrigo para crianças e adolescentes. Estou fazendo esse paralelo para justificar o quê? Porque eu me sinto orgulhoso de estar representando os homens aqui e, ao mesmo tempo, eu fico triste de saber que nós somos os causadores de tudo isso que está acontecendo. Não adianta nós nos isentarmos. E eu acho que providências a partir de nós, e Andressa, que bacana os homens estarem aqui presentes. Isso não é uma discussão das mulheres. Isso não é uma discussão de como que as mulheres vão se livrar dos feminicídios, da violência. Não. Essa discussão passa pelos homens, passa pelas famílias, passa pelas instituições, passa pelas empresas. Eu não tenho dúvida que mulher, ou a violência contra a mulher, deixou de ser apenas um problema doméstico. Ele passou a ser uma questão de segurança pública e, principalmente, de cultura da sociedade. O machismo está fortemente impregnado ainda e a gente sente isso em cada momento com as pessoas com as quais a gente fala. O que poderíamos fazer de melhor se as famílias ensinassem às suas crianças de que, na verdade, qualquer zoeira em cima da mulher deve ser coibida, assim como a gente faz com os negros, assim como a gente faz com outras raças. Não existe mais, na minha cabeça, não existe mais tolerância para qualquer tipo de discriminação. E quando a gente fala, como foi falado aqui, que no ano de 2026 já temos 20 feminicídios no Estado, eu trago uma outra estatística. Ao longo de 24 e 25, nós tivemos uma média de 4 feminicídios por dia nesse país. Muitos deles surdos. Muitos deles que a gente não ouviu falar. E eu digo o seguinte, quantas tentativas teve ou tiveram por trás desses 4 feminicídios dia? Então, mais do que nunca, que bom que a gente pode ter uma procuradoria dentro de uma câmara municipal, mas nós temos que levar tudo isso para dentro das empresas. As lideranças das empresas têm que ser treinadas nesse sentido, capacitações frequentes a respeito disso. Nós temos que levar isso para dentro das instituições, como, por exemplo, a Prefeitura Municipal. É outra coisa que é surda, mas eu me atrevo a dizer aqui, nós temos muitas questões de assédio sexual dentro do nosso poder municipal. Quantas sindicâncias já estão sendo abertas, a primeira-dama do município agrega ou congrega isso e traz essa triste realidade do homem se achar dono de si, do homem se achar dono da mulher. E nós sabemos, então, que tem muito trabalho pela frente e, insisto, muito desse trabalho começa na família, para que aquelas pessoas que saem da família e vão para a escola levem o exemplo na escola. Quando saem da escola e vão para o mercado de trabalho, levem o exemplo para o mercado de trabalho. E, se participarem de alguma instituição pública, levem o exemplo às instituições públicas. É assim que nós vamos, na verdade, erradicar esse problema. Não tenham dúvida disso. E, para encerrar, o silêncio
é o maior aliado do agressor. Então, gritemos, brandemos. Eu, como homem, como digo, eu me envergonho muitas vezes dessas coisas que eu ouço praticadas por homens. Em muitos sentidos, a nossa sociedade está doente. Então, vamos lutar contra essa doença. Infelizmente, eu vou ter que, por minha agenda, eu vou ter que me retirar, por isso que eu até pedi para a Andressa acelerar a minha fala. Mas eu agradeço novamente a presença de todos aqui. Muito obrigado. De imediato, passo a palavra a Jeane Schultz, coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul, que falará sobre um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. Olá, boa noite a todos presentes. É muito bom, né, estar aqui representando a Coordenadoria da Mulher e também o Centro de Referência, participando, né, desse momento tão significativo que é a posse da nova procuradora da Penha, Andressa Marques. Também quero cumprimentar a Ilva, que é minha colega, que é chefe de equipe do Centro de Referência, que também está aqui, né, presente, e a todos da rede, né, de proteção, e vocês, claro. Cumprimento a Andressa por assumir essa missão tão necessária, também a Rose, por ter estado à frente da PEN nos últimos 2 anos, e o reconhecimento das 7 vereadoras de Caxias que integram a PEN. A presença feminina nos espaços de decisão fortalece a democracia, amplia a proteção e a garantia do direito das mulheres. Também, de forma muito especial, destacar a importância da Procuradoria Especial da Mulher ao integrar a nossa rede de proteção de mulheres aqui do município. O enfrentamento da violência não se faz de forma isolada. Precisamos de articulação, diálogo e atuação conjunta entre o Legislativo, o Executivo e todos os órgãos que compõem a rede. Hoje temos um dado que merece ser valorizado, que a Andressa e o juiz Luiz Felipe também trouxe. Nós estamos há mais de 1 ano sem feminicídios. Ele é fruto de uma rede, esse resultado não é um acaso, ele é fruto de uma rede atuante, né, juiz, comprometida e vigilante, que trabalha diariamente na prevenção, no acolhimento e na proteção das mulheres. Ao mesmo tempo, observamos um aumento do número de boletins de ocorrência e de atendimentos no nosso Centro de Referência da Mulher, mas que não significa necessariamente que há mais violência, mas que as mulheres estão se encorajando mais a denunciar, buscar apoio e a romper esse ciclo. Isso também é resultado de informação, de confiança nos serviços e fortalecimento da rede. Aproveitamos este momento para dizer que estamos começando a construir esse plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. É um instrumento estratégico que organizará ações, estabelecerá metas e consolidará políticas públicas permanentes com foco na prevenção, proteção, responsabilização e autonomia das mulheres. Seguiremos firmes, trabalhando de forma integrada, porque sabemos que o enfrentamento à violência exige um trabalho contínuo e a união de esforços. Desejo que essa nova gestão da PEN tenha muito diálogo, união nas ações e firmeza pelo avanço das políticas públicas que salvam vidas. A Coordenadoria da Mulher e o Centro de Referência seguem à disposição para construirmos juntos, com a PEN e toda a rede, uma Caxias cada vez mais segura e igualitária para todas as mulheres. Obrigada. Passamos a palavra para a Patrulha Maria da Penha, aqui presente com os soldados Francisco José Simon e Luciana de Oliveira Camargo. Fazia irreverência
Boa noite a todos. Nós somos da Patrulha Maria da Penha. Bom, a ação da Patrulha Maria da Penha, ela destina-se a atender especificamente os casos em que a Lei Maria da Penha considera violência contra a mulher, em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência de gênero, ocorrido em âmbito doméstico ou familiar. A Patrulha Maria da Penha atua a partir do deferimento da medida protetiva de urgência pelo Poder Judiciário, com despacho de necessidade de acompanhamento da força policial, até a extinção ou término do prazo da concessão da medida protetiva. Desta forma, o atendimento ocorre através da realização de visitas, as quais têm o objetivo de fiscalizar as medidas protetivas de urgência, se elas estão sendo cumpridas pelo agressor, bem como verificar a situação familiar da vítima. Nos últimos 5 meses, nós tivemos 290 medidas protetivas de urgência cadastradas. Eu vou passar a palavra para o colega Simon, ele vai informar para vocês ali os números. Boa noite a todos. Vale lembrar que essas 290 medidas, elas são cadastradas no nosso sistema, elas não são as totais de Caxias, que são muito mais. Essas são as medidas que são mandadas para nós fiscalizar. Então, elas são as medidas de ocorrências mais graves, onde o homem ameaçou a mulher de morte, ameaçou a mulher de jogar fogo na casa da mulher, ou o histórico de ocorrências do agressor é extenso. Essas mais graves são mandadas para a gente fiscalizar. Então, aqui tem registros das medidas protetivas nos últimos 5 meses. Lembrando que essas são as medidas que chegam para nós pelo Judiciário, não são todas de Caxias, que são muito mais. Então, nos últimos 5 meses, a gente teve 566 visitas. Essas visitas a gente vai até a casa da vítima, a gente faz 3 principais itens. A gente vê se o agressor está cumprindo a medida. Segundo item, a gente encaminha ela à rede de proteção, tira as dúvidas dela. E a terceira, a gente deixa o nosso número de contato para, caso emergências, ter um contato mais rápido com nós. Hoje mesmo, a gente assumiu o turno de manhã, a nossa primeira visita. Quando a gente chegou na casa da mulher, ela tinha medida protetiva contra o filho e o filho estava lá na residência. Então, a gente efetuou a prisão dele, levou até a delegacia. É um pouco do nosso cotidiano. Aqui um dado da faixa etária das vítimas que a gente atende. A maioria das vítimas está na faixa etária de 26 a 35 anos, mas não tem faixa etária... a violência doméstica ela atinge todas as faixas etárias. Né? Acredito que essa faixa etária de 25 a 35 anos, pela minha experiência, eu acho que são onde a idade ali que a mulher ela mais se relaciona, então mais chance de ela ter mais relacionamentos e, consequentemente, de ter problemas com esses relacionamentos. Aqui tem um slide falando sobre o ciclo da violência, né? Tem 3 fases. A primeira, a tensão, né, que começa com discussões, ameaças, humilhações, onde o homem, por exemplo, fala para ela não sair com um vestido curto, para ela não usar um batom, ou ameaça ela de morte, ou fala que se terminar o relacionamento ele vai se matar, coisas desse gênero. Aí passa para a segunda fase, explosão, onde acontecem agressões físicas, geralmente nessa fase que a mulher faz a ocorrência policial. E a terceira fase, ali está como lua de mel, que seria esse pedido de desculpas, essa promessa de mudanças, e esse é um pouco dos nossos informativos que a gente passa nas visitas também, para ela ter ciência desse ciclo, que
A realidade muitas vezes acontece que ela pede a medida protetiva, mas muitas das vezes ela, motivos financeiros, chantagem, ela tem essa pequena vontade também de retornar ao convívio com ele. Então a gente passa várias orientações para ela tomar a melhor decisão, né? E finalizando aqui com o último slide, o silêncio não protege, falar é forma de resistência. Chamamos para ocupar o espaço de fala o senhor Luiz Felipe Lemos Almeida, juiz de direito do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Caxias do Sul. Dizem que os últimos serão os primeiros, né? Eu digo que eles são desafortunados, porque se alguém prestar atenção no que eu falar, já vai ser um ganho. Sabe que eu gosto muito de falar por fábulas. Tentem imaginar uma sociedade em que convivem pacificamente, ou não tão pacificamente, raposas e galinhas. Mas que as raposas são as únicas que têm o poder de definir as regras, eleger as prioridades, enfim, ditar a vida das galinhas. Conseguiram imaginar isso? E eu acho que é isso que fixa a nossa necessidade de um espaço. De um espaço em que a mulher pense, em que a mulher legisle, em que a mulher construa as soluções para as suas necessidades. Chocou a ideia da galinha da raposa? Querem um exemplo prático? Crime de estupro, Código 41, 50 anos depois da abolição da escravatura. Como se processava o estupro no Brasil? Por uma ação penal privada com contratação de advogado. Agora imaginem, 80% das mulheres pobres, miseráveis, sem acesso a qualquer meio jurídico. Para quem se destinava essa lei? Para as raposas que fizeram a lei assim, né? Para suas mulheres ou suas filhas, não para a mulher. Uma tolerância à cultura do estupro. Então, quando nós temos uma procuradoria com a missão de pensar em estruturar uma política, ela é o espaço de fala, é o espaço de resignação, e por isso eu não podia me furtar de estar aqui, vereadora Andressa. Porque essa conquista, ela é histórica. A primeira mulher que teve algum poder no Brasil foi por procuração. Foi em 1534, se eu não me engano, é Ana Pimentel Maldonado, uma espanhola, esposa do donatário, que foi nomeado para algum cargo nas Índias. E, coincidentemente, foi a capitania que mais prosperou. Depois disso, nós demoramos quase 300 anos para uma outra mulher ter algum espaço na vida política brasileira, que é depois imperatriz, na época princesa consorte, Leopoldina. E olha o ato dela, um pouco mais de um mês. Ela convoca a Assembleia de Estado, que orienta Dom Pedro a não seguir as ordens da corte, não prender José Bonifácio e declarar a independência brasileira. Nós tivemos que ter uma mulher para ter a coragem de hoje sermos um país independente. Mas também tivemos, nesses 500 anos, 400 anos quase de ostracismo. Quem mais governou o país, tirando a última presidente? Nós só tivemos a princesa Isabel em 3 ocasiões, e sendo que em 2 a atuação é marcante, a lei do ventre livre, na primeira assunção dela, e a última, em 1888, a Lei Áurea. Ocupar esse espaço, pensar esse olhar feminino, é o que engrandece, é o que permite superar essa cultura de uma visão única do que é melhor para o homem.
Parabéns a todas e muito obrigado. Agora vamos ouvir a deputada estadual Bruna Rodrigues, procuradora da PEN da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vou utilizar aqui dos acessórios que a casa dispõe, que eu tenho muita disposição para lutar, mas minha mãe disse que eu vim do tamanho certo. Gente, primeiro eu quero falar da minha felicidade de estar aqui. Antes de saudar as autoridades, mesmo já mencionadas aqui pelo cerimonial, quero saudar a Rose como procuradora especial da mulher anterior. Eu sei do desafio e da luta que é estar aqui, né? Então, Rose, eu saldo todas as autoridades em teu nome. Mas eu estar aqui em Caxias numa atividade como essa, né, num encontro como esse, quero saudar todas as vereadoras, as lideranças femininas da cidade, da região metropolitana de Caxias. Eu quero dizer que essa vinda a Caxias tem um tom especial, diferente para mim. Eu fui a primeira mulher negra a eleger deputada estadual, mas eu também fui a primeira mulher negra a presidir a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Num contexto histórico complexo e difícil, há uma década sem secretaria de políticas para as mulheres, há uma década de luta da Procuradoria Especial da Mulher. Eu pude ali entender a importância de ocupar o parlamento, mas também a importância de criar mecanismos em que nós, mulheres, possamos nos articular, nos organizar e construir política pública. Eu quero saudar também ao Libardi, em teu nome, Libardi, todos os vereadores que estão aqui presentes. Essa é a luta que, assim como o racismo, nós não acabamos sem as pessoas brancas. A luta das mulheres, sem os homens, é uma luta sem fim. Ela não tem condições de acabar, porque nós não queremos acabar com os homens. Eles são os nossos filhos. Quem pare os homens somos nós. Então, não é ou eles ou nós. Não é nós contra eles. É todos nós juntos. Eu estava ouvindo aqui o doutor Luiz Felipe, representante do Judiciário, que é uma instituição também muito importante nessa batalha, e estava pensando no quanto potente é esse lugar. Eu vejo aqui esse auditório lotado, e também é, pelo que eu ouvi das gurias, a primeira vez que a Procuradoria toma posse num contexto em que chama a sociedade civil para ocupar essa casa, para junto empossar a sociedade civil junto com essa Procuradoria. E por que eu digo que é especial para mim? Porque a Andressa é uma irmã de batalha. A Andressa é a guria que, junto comigo, sonhou com esse mandato estadual. E esse mandato estadual, que se define como um mandato popular, hoje também ocupa aqui a Câmara de Vereadores de Caxias e ocupa também esta Procuradoria Especial da Mulher. Eu quero, Andressa, dizer que, para mim, é uma honra estar aqui. Eu falo de honra e de gratidão com muito cuidado. Eu acho que são palavras que nós precisamos, no cotidiano, valorizar, pensar, mas é uma honra e uma gratidão para mim ocupar esse espaço num contexto tão difícil da nossa história para compartilhar esta Procuradoria, mas também compartilhar o sonho de uma sociedade sem violência. E aí, a Andressa falava sobre acreditar e esperança. E eu sou uma política pública dos pés à cabeça. Sem acreditar, esperançar, mas sem política pública, eu ocupar esse lugar seria impossível. Eu sou uma guria que vive a violência desde o nascimento. A minha mãe sofreu violência doméstica durante 25 anos da sua vida. E conseguir romper com a violência é porque a política pública foi decisiva no meu caminho. Seja a política partidária, e te saldo Assis também, enquanto homem que hoje ocupa esse lugar, presidindo o nosso partido aqui em Caxias, porque a política pública ela é fundamental, a política ela é decisiva na minha trajetória. Porque sem a política eu não tinha entendido de que tudo que eu vivia também era um projeto político. E a violência que mata mulheres neste país também
é um projeto político que nos divide, que nos define, que diz que nós só podemos ocupar alguns lugares da sociedade, em que nós não podemos alçar voos maiores. Não existe sociedade emancipada, não existe cidade, no caso de Caxias, mas não existe estado e nem país que seja emancipado, que seja independente, que seja justo, que seja solidário, sem que as mulheres sejam o centro desse projeto. Porque se a sociedade ela é boa para as mulheres, imagina para os homens, que são os nossos filhos. Então, mais uma vez, eu sei que essa é uma caminhada que vai ser longa, Andressa. Nós, na Procuradoria Especial da Mulher, e eu não vim aqui para fazer um relatório, mas poder falar, Rose, da Secretaria das Mulheres, é poder falar também de uma procuradora que falou intensamente, que dialogou, que auxiliou tantas mulheres a encontrar um caminho. E, acima de tudo, mobilizou o parlamento para fazer a diferença. Nós fizemos a diferença trazendo a Secretaria de Políticas para as Mulheres de volta para o nosso Estado. E agora, nós fazemos a diferença novamente, que é liderando um pacote de projetos histórico no nosso Estado. Nunca na história o parlamento pensou um pacote de projetos que versam sobre políticas para as mulheres, que versam sobre o fim da violência. E não é simples, é num ambiente complexo, num ambiente em que o ódio está sentado na sala. Mas nós conseguimos, nós vencemos. E quem lidera esse processo também é uma mulher. Por isso que eu digo, ocupar esse lugar é ocupar esse lugar para falar dos nossos sonhos. Os nossos sonhos não falam só sobre o lugar que as mulheres desejam. Os nossos sonhos falam sobre o lugar em que a sociedade coletivamente precisa ocupar. O lugar em que os homens e as mulheres entendem combater a violência é tarefa nossa, conjunta. É tarefa de todos os homens que entendem o seu papel no seu tempo histórico. Não é possível que seja natural uma menina de 17 anos ser estuprada por 5 meninos. Não é natural que uma mulher nesse estado morra com 127 facadas. Não é natural que todos os dias, nos últimos 3 anos deste estado, nós tenhamos uma tentativa de feminicídio. Não é possível que o nosso estado seja o estado que lidera os rankings nacionais de violência de mulheres que têm medida protetiva. Não é possível. Eu não me conformo. E eu sou a prova que dá para romper com a violência, eu sou a prova que dá para vencer a violência, e eu sou a prova também que, nesses lugares, nós mudamos a história. Andressa, que tu mude a história de Caxias, que vocês possam falar sobre uma cidade livre de violência, que vocês possam falar, eu ouvi o secretário que já saiu, que eles querem aqui em Caxias criar um projeto que livre Caxias da violência. Para isso precisa falar de educação, para isso precisa falar de saúde, para isso precisa falar de assistência social, para isso precisa juntar, articular as políticas públicas. E que bom que o Executivo Municipal tem essa disposição. Isso é sinal que, junto com o Condim, vocês vão conseguir mudar a realidade de Caxias, que não sejam só mais 14 meses, que sejam anos, décadas, para que vocês possam pensar Caxias uma cidade não só economicamente, né, uma cidade pulsante, mas uma cidade que também proteja, acolha e seja parceira das mulheres. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que é possível. Eu também não tenho dúvida de que a gente junto consegue. E eu também não tenho dúvida de que a Andressa vai fazer história nessa cidade e vai fazer história nessa procuradoria. Mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Não podia deixar de, nesse momento histórico da cidade, estar aqui e poder dizer: nós estaremos juntas e nós lutaremos para vencer juntas a violência. Que vocês tenham uma ótima procuradora, que vocês sejam parceiras dessa procuradora e dessa procuradoria e dessa Câmara de Vereadores, que tem mulheres de muita luta e que também simbolizam para a cidade a resistência, a organização e a articulação das mulheres de quem sonha com uma cidade livre de violência. Uma ótima noite para todas e todos. A deputada federal Denise Pessoa não pôde estar presente, mas ela gravou uma mensagem
para vocês que nós vamos assistir agora. Olá, vereadores e vereadoras. Infelizmente, não pude estar presente. Olá, vereadores e vereadoras. Infelizmente, não pude estar presente nesse importante momento. Não queria deixar de registrar aqui o meu carinho pela Procuradoria Especial da Mulher, sabendo que é um espaço extremamente importante na Câmara de Vereadores de debate, de proteção dos direitos das mulheres. Nesse momento que a gente vive no estado do Rio Grande do Sul, de enfrentamento ao feminicídio, é extremamente importante que nas câmaras a gente tenha esse espaço fortalecido. Então, quero cumprimentar todas as vereadoras, as 7 vereadoras, mas em especial a vereadora Andressa, que assume a coordenação da Procuradoria Especial. A gente já tinha avançado com a vereadora Rose na Casa da Mulher Brasileira e agora, claro, vamos avançar com a Procuradoria na implantação da casa, mas também pensar toda a questão da proteção e da educação, de uma educação também não sexista. Então, contem com o nosso mandato, estamos juntos, contem com a gente sabe que a Câmara e as vereadoras têm desafios, mas não estamos sozinhas. E agora, antes de encerrarmos, nós vamos assistir a um vídeo produzido no ano passado, em 2025, pela PEN, aqui da Câmara de Caxias do Sul, que é uma campanha pela vida das mulheres. Parem, parem, parem de nos matar. A cada 17 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 7 em cada 10 feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. O feminicídio é o ponto final de uma história de terror, que começa com controle, humilhação e agressões. Os números só aumentam, colocando o Brasil como o 3º país que mais mata as mulheres no mundo. A vítima nunca é culpada. Não basta ignorarem nossas vozes, eles querem silenciá-las. É urgente desmontar o machismo estrutural. É urgente acabar com a violência contra a mulher. Nós lutamos pela vida das mulheres. Agora, então, para encerrarmos este ato, eu vou convidar novamente a vereadora Andressa Marques para, então, consolidar o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência e pelo fim dos feminicídios em Caxias do Sul. Então, gente, para finalizar essa noite grandiosa que nós tivemos aqui hoje, né, várias falas potentes, representações fundamentais na nossa cidade, né, poder público, sociedade civil, enfim, pessoas fundamentais na nossa cidade. Acho que é um marco, né, que a gente constrói, porque esse ano que a gente tem feito esse movimento de trazer mais à luz esse debate dos homens participarem dessa construção. Eu acho que em Caxias do Sul nós tivemos uma noite histórica e que nós possamos seguir, né, com esse movimento e com essa forma de fazer política, porque, como foi dito aqui, né, a Bruna falou muito bem, né, com essa experiência que ela vem tendo na Procuradoria Especial da Mulher, não há como a gente superar, né, essas mazelas sociais sem a união de todos, nesse caso, né, do machismo de homens e mulheres. Por isso, para finalizar, gente, queria mais uma vez agradecer a presença de todos e de todas, né, queria agradecer a Rieta, que está ali do lado, terminando a nossa arte, depois ela vai deixar o painel para a nossa Procuradoria Especial, depois que vocês passarem aqui para o nosso coquetel, vocês vão poder ver a arte da nossa artista. Queria agradecer a Valquíria e a Kate, que estiveram aqui no início. Gurias, obrigada, tenho certeza que vamos poder contar com vocês, né, nessa luta aí, nessas discussões. Também queria agradecer o pessoal da aldeia indígena que está presente lá de Forqueta, vieram de longe para nos acompanhar, também têm sido parceiros, né, feito vários movimentos na cidade. Nós tivemos a Rose, que foi para a Conferência Nacional de Mulheres com a gente. Então, a aldeia tem sido parceiro. O cacique, Carlos está ali em cima. Obrigada, cacique, pela presença de vocês. Importantíssimo nós termos, né, o povo indígena aí da nossa cidade participando das nossas construções. E também queria agradecer a presença da Cláudia. A Cláudia, gente, é uma mulher com deficiência visual que está ali na frente.
Cláudia, dá um oizinho para o pessoal, aí saber quem é você. E eu queria... A Cláudia acabou chegando depois, e eu estava conversando com as gurias aqui antes, que nós precisamos prever no protocolo, eu vou propor para casa, para que a gente tenha sempre no protocolo previsto a audiodescrição ou a autodescrição para as pessoas com deficiência presentes, Cláudia. Eu converso muito sobre isso com ela, tenho aprendido sobre as questões, né? Agora eu faço parte da Comissão de Acessibilidade, tenho aprendido muito sobre essa pauta, e nós queremos que as pessoas com deficiência participem cada vez mais, né, das discussões. E a Cláudia, ela representa um movimento de mulheres com deficiência e faz isso brilhantemente. Então, queria te agradecer pela presença, pelo esforço de ter vindo, minha querida, e que a gente possa fazer muitas construções. Eu queria poder citar o nome de todos e de todas, né, mas são as presenças que eu vi que chegaram depois e que eu acho que são significativas, simbólicas e bastante representativas na nossa cidade. E aí, para finalizar, gente... Nós vamos aqui, então, hoje, propor esse Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência e pelo Fim dos Feminicídios em Caxias do Sul. Eu estou aqui com um documento na mão, né, e a ideia é que, nessa noite, a gente possa, então, já iniciar o processo, né, de coleta de assinaturas. Então, as representações das entidades aqui presentes que quiserem se somar ao pacto, todas as pessoas que quiserem apoiar, a gente já está com uma lista de assinaturas para que as pessoas possam assinar. E a ideia é que, a partir de hoje, a gente faça esse movimento, então, para poder dialogar com entidades, com pessoas, poder público, poder privado, enfim, todo mundo, para que a gente possa conversar. E eu, enquanto Procuradora Especial da Mulher, né, quero ir para cada canto dessa cidade para a gente poder discutir sobre esse tema, né, sobre o fim da violência, sobre que cidade, que sociedade que a gente quer. Então, nós vamos finalizar aqui, né, o nosso ato de posse, com as autoridades assinando, né, a mesa assinando o pacto, e vamos convidar a todos e todas presentes, né, nós vamos deixar aqui na frente a lista para que possam assinar, para que a gente possa construir ações em conjunto. Muito obrigada pela presença, galera, e queria dizer que não tenho dúvidas, né, que nós estamos construindo, né, um novo momento para a nossa cidade e que a gente possa unir forças cada vez mais. Então, está encerrado oficialmente o nosso ato de posse, e eu queria convidar os presentes para virem aqui na frente para a gente poder fazer um registro, e depois aqui tem um coquetel que a nossa equipe preparou para todo mundo. Obrigada. Eu sou o vereador Daniel Santos, do Republicanos. Estou aqui na praça em frente à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.